Abel escalou um Verdão praticamente titular contra o time mineiro em mais um daqueles jogos com ares de final em meio aos pontos corridos. No primeiro momento que de fato mexeu com as duas torcidas não foi nenhum lance de gol. O árbitro Rafael Klein não marcou falta de Gustavo Gomes em Wanderson, mas, chamado pelo VAR, foi verificar um possível cartão vermelho para o zagueiro do Palmeiras. Optou pelo amarelo, enquanto o atacante cruzeirense machucado era substituído por Arroio. Eu entrei agora aqui, 2 ou 3 pessoas disseram bem-vindo ao Brasil. Estou frustrado se vale a pena. Continuar quando, na realidade, não somos nós que controlamos os jogos. Eu não quero isto para mim porque eu gosto de controlar o jogo e eu gosto que os jogadores sejam, o papel dos jogadores seja o responsável dos resultados dentro de campo. Eu gostei muito de ouvir o que o meu conterrâneo disse. Eu digo, mas ele falou agora, mas eu ando a falar isto há 5 anos e ninguém me ouve. Vamos perceber que há aqui um denominador comum. Não adianta fazer uma vítima só, que é o que se está a criar. Isso é como custa. Não cria narrativas hipócritas de que o Palmeiras é a equipa beneficiada. Arbitragem à parte, Arroio foi quem bateu esta falta na gaveta que Carlos Miguel foi buscar. Em uma segunda tentativa do equatoriano, novamente o goleiro prevaleceu. Maurício respondeu para o Verdão. Vitor Roque também. Um duelo de muitas faltas e cartões e de pênalti pedido pelos palmeirenses pela bola de Murilo, que tocou no braço de Vidalba. Mais reclamações verdes logo depois com este gol anulado. Flaco Lopes ganhou de Fabrício Bruno, Cássio rebateu e Sosa, que havia entrado em lugar de Felipe Anderson no intervalo, completou. Maurício teve uma grande oportunidade para fazer a galera palmeirense comemorar. Festa que veio quando o time ficou em vantagem numérica. Fabrício Bruno parou Alan com falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Fabrício, acho que não fez falta nenhuma. Quem faz falta é o adversário que faz a falta. Ele roda, bate-lhe nas pernas. A expulsão. A pressão palmeirense seguiu até Cássio ser atingido por um objeto vindo da arquibancada. Jogo parado por alguns minutos. O torcedor que atirou o objeto foi identificado e levado ao juizado especial criminal. Quando a bola voltou a rolar, Carlos Miguel evitou que Caio Jorge quebrasse um tabu que vem desde 2014, ano da última vitória cruzeirense sobre o Palmeiras como visitante pelo Campeonato Brasileiro. Sabíamos que o jogo hoje ia ser extremamente difícil. Não só para os que jogaram de início, mesmo para os que forem que não jogaram. Eu próprio cheguei aqui cansado, imagina eu que não utilizei o físico, imagina os meus jogadores. Não dormimos, viemos de noite. 2 dias depois temos um jogo desta dimensão, com uma equipa teve uma semana para preparar o jogo. No duelo em que Carlos Miguel e Cássio, ex-goleiros do Corinthians, se enfrentaram pela primeira vez 0-0 entre Palmeiras e Cruzeiro. O Verdão segue líder do Brasileiro com 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo e 5 a mais em relação ao time mineiro. Posto, boa tarde, estou de volta. Férias curtas, férias tem que ser 6 meses. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Semana passada, Flamengo e Palmeiras entregaram de prêmio pro Hilton Pereira Sampaio, que é horroroso. Entregaram o principal jogo da rodada para ele. Ontem, entregaram para o Rafael Klein o principal jogo da rodada. Arbitragem arrogante e extremamente incompetente. Ele errou em todos os sentidos. Se tinha alguém que merecia ganhar o jogo, foi quem criou mais. Tanto que o Carlos Miguel foi o melhor em campo. Então isso aí é ponto pacífico. 4 jogos o Cruzeiro fez contra Palmeiras e Flamengo, somou 8 pontos contra os dois. Ai, parabéns pelo título de vencer o Palmeiras e o Flamengo. Querido, nós estamos falando de 2 superpotências do continente. Que uma Amazônia de dinheiro foi despejada em cada um desses 2 clubes. E o Cruzeiro, com um trabalho de excelência do Leonardo Jardim, que ontem estava pistola e com razão, o Cruzeiro está brigando lá em cima com eles. E só não está melhor o Cruzeiro. Claro, você vai dizer, ai, perdeu ponto para o Santos, para o Ceará, para o Sport. Legal. Mas e os pontos que foram tomados do Cruzeiro? Principalmente com erros gravíssimos de arbitragem. Ah, mas a banca paga e recebe. Sim, eu defendo isso aqui, a banca paga e recebe. Vai ter um jogo que o Cruzeiro vai ser beneficiado. Agora, ontem foi um escárnio, né? O Palmeiras tem 2 cartões para jogadores, 2 cartões
para jogadores que foram expulsos no Brasileirão. 2. E mais um pro Abel e um pro João Martins lá, que é auxiliar dele. Tô falando de jogadores. Vocês acham que ontem o Rafael Klein teria, quase que eu falo um troço aqui que não deveria, não posso falar. Você acha que ele teria peito para expulsar o Gustavo Gomes e para dar o segundo amarelo pro Kelvin? Vocês acham mesmo que o Palmeiras jogando no Allianz Parque, com a pressão e o trabalho que é feito nos bastidores, você acha mesmo que o Rafael Klein bancaria essa de expulsar 2 jogadores do Palmeiras no Allianz Parque lotado, com o Palmeiras brigando pelo título contra o Flamengo, jogando contra o Cruzeiro? Não vai, querido. Não vai. E o que me chama mais atenção, para fechar da minha parte, não falo mais nada do programa inteiro. O Rafael Klein nem viu falta no lance do Gomes. Nem viu falta. Aí ele não vê a falta, o VAR chama, ele vai no VAR, ele não viu a falta, ele não deu nada. Ele vai no VAR, ele não compra o argumento da equipe do VAR, ele volta para o campo e mantém a decisão dele de campo. Qual foi a decisão dele de campo? Ele não viu falta. Aí ele volta e dá o cartão, e dá a falta e o cartão amarelo. Então ele errou um monte de vezes no mesmo lance. Porque se ele volta e mantém a decisão de campo, ele não deveria ter dado o amarelo e a falta, pô, ele está mantendo a decisão de campo. Ou ele mantém a decisão de campo, foi a não falta, ou ele compra o argumento do VAR. Ele não comprou o argumento do VAR, ele volta a dar um amarelo e dá a falta. Vocês estão de brincadeira, né, gente? O Kelvin era segundo amarelo. E aí o Valu hoje disse, nem no videogame você pode fazer o que o Palmeiras fez. Assim que ele abraçou e não ganhou o amarelo, já tinha um jogador para substituir ali. E para fechar, a falta no Fabrício Bruno foi falta do Alan. O Alan foi passar, atravessar, chuta a perna do Fabrício Bruno. Aí o Fabrício Bruno, mas o Fabrício Bruno não reclamou. Então ele deu banana, porque ele não fez falta. E aí o jogador tem que reclamar, porque esse modo Palmeiras precisa existir. E o Gaciba tem que alugar um apartamento aqui, ficar mais próximo do Cruzeiro, que ele foi contratado, e outro no andar da CBF lá, porque esse trabalho institucional precisa ser feito. Isso vale para o Cruzeiro, isso vale para o Atlético. Ou vocês acham que o futebol ganha só dentro de campo? Vá a merda, só. Vá a merda. Vocês estão de brincadeira, né? Me dá aqui, deixa eu dar um recado aqui, André. Deixa eu dar um recado aqui. Olha que coisa gostosa isso aqui. Olha essa dívida aqui. Olha por quanto quitou. Olha o desconto que teve. Isso aqui é caso real. A gente não inventa historinha para impressionar você que está do outro lado, não. Isso é caso real. Aliás, esses aqui são casos reais. Você financia um carro, uma moto, eu estou gostoso demais. Estou vendo no vídeo ali, fininho. Que delícia que eu estou, cara. Minha esposa todo dia. Pô, você está... Não faz, eu achei muito pouco. Tirei quantos dias, Mário? 12? 11 dias, sei lá. 11 dias, muito pouco. Saudade. De final do mês de dezembro eu tô saindo de novo para tirar 20 dias. Senhora. 20 dias. No. Nas férias eu tava muito transarinho, depois eu vou te explicar. Então é o seguinte, ó, 256627, gente, presta atenção e para o que vocês estão fazendo aí, porque isso aqui que eu vou fazer é prestação de serviço. Você financia um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, e aí juros comendo no seu lombo, e você aí rindo, achando a vida boa. Não. Você vai fazer o seguinte, vai chamar aqui, vai pedir uma consulta para saber se você pagou, se está pagando juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Se a gente descobrir, você vai dar um pontapé inicial, parar de pagar juros abusivos e receber de volta. Você pode receber de volta até 80% que pagou, está pagando de forma indevida. Então, não perca tempo. Pega o telefone agora. Ô, gente, vocês estão gostando de perder dinheiro? Está com muito assim? Então chama aqui e pede uma consulta. A consulta é de graça, para saber se você pagou, pode ser num financiamento que já teve, que não tem mais, tendo quitado ou não, ou num financiamento que tem agora. Vai reduzir o valor de parcela ou até quitar o seu financiamento com desconto. 25662701, fale agora com a Solução Consultoria, a solução do povo. E eu quero aproveitar o início do programa para dar um beijo em uma de minhas mães. Dona Maria Helena, mãe do Valu. Eu gosto de roubar a mãe dos outros. Então, beijo para minha mãe, Dona Maria Helena, mãe do Valu, que me deu um presente hoje, uma mensagem que eu vou guardar para mim. Eu não vou contar o que ela escreveu no cartão ali, mas é muito forte o que ela escreveu. Eu acho que, de fato, Dona Maria Helena, nós nos encontramos em outras vidas e a gente acredita nisso. Inclusive, seu sobrenome é Guimarães, o meu também. Porque essa sinergia que nós tivemos a partir do momento que o Valu te apresentou para mim é um negócio que eu nunca vi. Então eu posso dizer que eu te amo, Dona Maria Helena.
Uma das minhas mães, eu tive várias, minha mãe verdadeira, minha sogra Luci saudosa, a mãe do Elton foi minha mãe, que é a professora que eu mais amava, a dona Lúcia que trabalha na minha casa, trabalha não, uma das minhas mães, e a mãe do Valu que eu já roubei, que é minha também. Então um beijo para a senhora, parabéns, daqui a pouco o Valu vai falar, vai chorar, porque nós somos gordos e todo gordo é chorão. Aqui, mas antes do Valu falar, que eu acho que ele merece falar, a sua volta, pô, foi com... Triunfal. A sua fala pode ser recortada e ser replicada durante 30 minutos no programa. Você foi perfeito. Cansativo, cara. Não, você foi perfeito na sua colocação. E digo mais, o Cruzeiro foi melhor, você enumerou os pontos, o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras, num jogo tão parado, num jogo tão amarrado como foi. 115 paralisações no jogo, isso é um absurdo, uma loucura. 42 minutos de bola rolando. Não, cara, é muito baixo para tudo que era um Palmeiras e Cruzeiro. E muito disso é por causa da arbitragem. Mas eu não vou falar da arbitragem, eu vou falar que o Cruzeiro foi a equipe que esteve mais perto da vitória. O Cruzeiro teve as melhores oportunidades. Foi o goleiro do Palmeiras que mais trabalhou. Para mim, ele foi o melhor em campo, e eu acho que para muitos colegas também foi colocado como melhor em campo. Então, uma partidaça do Cruzeiro, uma partida madura da equipe do Cruzeiro, e acho que um momento super positivo, um momento que o Cruzeiro entra numa reta final de Campeonato Brasileiro, precisa manter essa intensidade, essa força, essa qualidade, esse conjunto que a equipe do Cruzeiro tem, principalmente pensando não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. Eu passo a palavra ao Valu, porque eu acho que ele tem muita coisa para falar hoje. Buenas tardes, Valuzeiro. Boa tarde, HG, boa tarde, amigos, boa tarde a quem nos assiste em casa. Mais uma vez, parabenizar, desejar muita saúde à minha mãe, que esse novo ciclo de vida seja ainda de mais saúde, amor, felicidade. Obrigado por tudo. Se eu estou aqui hoje, graças à senhora, todos os seus sacrifícios, todos os seus ensinamentos e educação. Um beijo, mãe. Te amo. Muito obrigado por tudo. Para falar a respeito desse jogo, né, eu estava pensando aqui agora, enquanto o HG realmente falava muito bem a respeito de tudo, como pontuou o Elton. O Cruzeiro ontem, ele deu um mergulho na mitologia grega, né? Porque o jogo de ontem, enfrentar o Palmeiras, se tornou como a lendária história da Hidra de Lerna, né? Onde para cada cabeça da Hidra que era decepada, uma nova cabeça aparecia no lugar. É um jogo que o Cruzeiro poderia jogar por 90, 180 minutos, e que as dificuldades do jogo, assim, causadas pela arbitragem, como não se bastassem apenas as dificuldades causadas pelo grande adversário, né? O Palmeiras é uma equipe que tem capacidade de, dentro do Palestra, dentro do Allianz, fora do Allianz, de golear, de vencer qualquer equipe do futebol brasileiro, da América do Sul. Mas é realmente uma arbitragem terrível, uma arbitragem tão prejudicial, não somente ao jogo do Cruzeiro, mas ao campeonato do Cruzeiro, né? Porque as pessoas, mas o importante é que somou um ponto, né? A gente nunca vai saber o que poderia ter sido o jogo com a expulsão do Gustavo Gomes, ali aos 20 minutos da primeira etapa. A gente ainda vai falar a respeito dos lances, né? Eu acho que é necessário falar, mas para não já entrar no assunto arbitragem, que infelizmente, para nós comentaristas, não temos o prazer de falar de arbitragem. Só que nós necessitamos falar de arbitragem quando acontecem jogos como aconteceu o jogo de ontem, do Cruzeiro contra o Palmeiras. Vamos repercutir também o Jardim, enfim. Mas, neste primeiro momento, o Cruzeiro é tão prejudicado e eu não sei qual recurso mais cabem às equipes, não vou individualizar aqui o Cruzeiro, que são prejudicadas dentro do Campeonato Brasileiro. Nota, eu acho que o Cruzeiro não precisa nem de perder tempo. Sei que é trabalho da assessoria, ainda não apareceu essa nota, mas, sabe, é um caminho também que já se mostrou, repito, do Cruzeiro e de várias equipes prejudicadas. Mas, para falar de algo de bom do jogo de ontem, aí alguém vai falar, esse cara tá maluco, né? O Cruzeiro foi tão prejudicado, ceifada qualquer oportunidade de 3 pontos. É um time que se nega a perder, é um time que consegue competir, mesmo com jogador a menos, durante 20, 25 minutos,
contra um Palmeiras. Então, esse o recorte que eu tenho para falar, pelo menos da parte de futebol. Porque da parte de arbitragem, aí no devido momento, para não queimar cartucho de forma equivocada, eu vou falar e pontuar cada uma das situações. Deixa eu aproveitar, o Thiago vai falar, o Galante também, mas a CBF divulgou a checagem da entrada do Gustavo Gomes, divulgou o áudio. Aí eu peço para que vocês ouçam com muita atenção, porque vocês vão mais uma vez, a ira de quem já está pererecado com a situação vai aumentar ainda mais. Veja aí e ouça. Substituição, tá? Verifica se ele não mantém a perna em riste, tá? Isso. Vê se ele não mantém a perna em riste. Sai na máquina aqui, por gentileza. Eu pedi a máquina, ele me pediu, Essa é a boa. Obrigado. Eu tô analisando, tá, Klein, essa entrada. Eu tô Klein, analisando, checando o possível vermelho, tá? Ok, por favor. Ele mantém a perna. Vamos ver se ele mantém a perna. Eu quero Ele pelo mantém a perna. lateral. Eu quero pelo 1-2. Aqui é Eu acho que ele toca a bola, ele poderia evitar esse contato. Ele mantém a perna estendida. Essa é a análise que a gente tem que fazer. O ponto de contato é suficiente, tem intensidade. Ele mesmo falou que abriu a coxa. A intensidade é alta. Klein, na escuta, Ouço. eu recomendo revisão para possível cartão vermelho, ok? No nosso entendimento, o Gustavo Gomes tira a bola e ele não recolhe a perna e continua no movimento e atinge a canela do jogador adversário com uma intensidade alta, tá bom? Eu quero que tu analise. Eu vou voltar com cartão amarelo, ok? Porque esse jogador chuta a bola e não tem tempo para tirar esse pé, ok? Ok. Tiro livre direto e cartão amarelo. Número 15, tá? E aí? Ele deu a falta e o amarelo depois que foi no VAR. Você viu o que o pessoal do VAR disse a ele? Hein, Thiago? Eu recomendo cartão vermelho. Por quê? Porque ele não retira a perna. Ele não retira a perna. Mesmo depois de tocar na bola, ele não retira a perna. Cara, era uma expulsão, obviamente. Eu fico me perguntando o que faz com que o Rafael Klein tenha tomado essa decisão. O que fez o Rafael Klein pensar que esse lance era para cartão amarelo? Porque, sinceramente, não tem nada que faça a gente falar que esse lance é cartão amarelo. Ele errou feio ontem, quando não expulsou o Gustavo Gomes. Ele errou feio no lance que não está aí no VAR, mas errou feio no lance que culminou na expulsão do Fabrício Bruno. Errou feio em não expulsar o Kelvin. Cara, o único acerto do Rafael Klein no jogo de ontem é em relação ao gol anulado do Palmeiras. O único. Nós estamos falando de um árbitro que cometeu um equívoco em 3 dos 4 lances mais capitais da partida. Cara, assim, se o árbitro Rafael Klein seguir apitando na elite do futebol brasileiro, me faz pensar que a CBF é conivente com o erro. Porque só isso explica. Ele não pode, hoje, apitar na elite. É um equívoco. É uma coisa esdrúxula. Hoje, o Rafael Klein fez com o Cruzeiro. Amanhã pode ser com o Atlético. Depois de amanhã com o São Paulo. Depois de amanhã com o Corinthians. Mas é impressionante. Os erros de arbitragem no nosso país, eles são cada dia mais frequentes. E o Rafael Klein, mais uma vez, fazendo uma agada aí nesse jogo entre Cruzeiro e Palmeiras. Breno Galante. Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Não tem como, né, a gente ver um jogo como esse e tratar com uma normalidade. Por mais que realmente são coisas corriqueiras que têm acontecido muitas vezes no Campeonato Brasileiro, mais um campeonato vai marcar por uma série de erros de arbitragem, mas não pode, né? Não dá. Ontem, o que a gente viu realmente foi uma coisa injusta, e eu tô falando pelo lado do Cruzeiro mesmo, porque o Elton falou muito bem, o Cruzeiro teve bem mais próximo, o Caio Jorge no final teve a bola do jogo, né? Ele podia ter... E com um jogador a menos. Né? E com um jogador a menos. E olha que o Cruzeiro ainda teve uma situação de perder um jogador logo no início do jogo e queimar ali uma substituição, que eu até acho, sabe o valor, que foi até bom pro Cruzeiro nesse ponto. Eu discordei do Jardim. Eu achei até que na hora que o Arroio entra, o time até, pra mim, achei que foi uma melhor. Você eu entraria com a escalação, ele. né? Sim, eu teria com a escalação inicial. Eu também. E acho que isso fez até bem pra ele. Fez boas jogadas ali pela esquerda. Muito bem. Kaique, foi muito bem. Mas eu vou dizer, agora, a gente fica pensando aqui, o que o Cruzeiro pode fazer? Né? O Cruzeiro tem o Gaciba aí, que foi contratado justamente para inibir isso acontecer. Aconteceu. Né? Vai fazer o quê? Vai reclamar? Reclamações, gente. Não vai mudar o jogo. Tem não vai mudar o placar. Não, tem não que pode. Tem que estar lá toda semana. Mas, semana. HG, isso não vai mudar o resultado que a gente está vendo aí. Ó. Por mais que... Esse é o problema, aqui, ó, HG. o VAR está mostrando ali. Por mais que você vire e fale assim, olha,
teve tempo ou não teve tempo de tirar a perna. Eu acho que ele não teve tempo de tirar a perna, mas ele foi de uma maneira... Correu um risco. Não, pode falar, mas de uma maneira que como é que eu posso dizer? Temerária. Temerária, sim. Então, quer dizer, atingiu a bola, mas foi no jogador. É pra ser expulso. Sem querer é falta. Sem querer é falta. Sem querer foi exatamente. Aí, cara, ele vai lá. Cara, sinceramente, o VAR tá ali pra poder dar um auxílio pros árbitros. E parece que eles não estão querendo esse auxílio, né? Parece que entra aquela coisa da vaidade. Ego. Não, peraí, não. Eu acho que é isso, vai ser isso. Não, mas aqui, aí ele vira e fala com o VAR. Eu vou dar um amarelo, tá? Ele nem falta de dado, Breno. Aí o VAR vira e fala assim, tá, eu sou o VAR, eu falo assim, tá, mas é por sua conta, tá? Porque eu tô te chamando aqui, eu tô te chamando aqui porque eu tô vendo vermelho, não vou entrar na sua, não. Se você quer dar, aí o problema é seu. Porque, gente, a coisa é nítida. Tá ali, ó, a imagem, tá mostrando, foi falta, né? Agora, a do Fabrício Bruno, então, cara, eu fiquei, na hora, quando você vê o primeiro lance, na hora que eu vi no primeiro momento, eu falei assim, foi falta. Beleza. Aí na hora que você vê de novo, você fala assim, nem falta foi. Só que aí tem aquele detalhe também, que é outra coisa da regra do VAR, né? Ele deu o amarelo. O VAR não pode chamar para poder voltar atrás no amarelo, né? Porque ele dá o amarelo, depois dá o vermelho. Quer dizer, até nisso, o VAR, ele é... Porque eu acho que é errado. Eu acho que deveria abrir uma exceção, podia ser... Se leva a expulsão, se leva a expulsão. Assim, deixa eu te falar, você tá expulsando, mas, ele não foi nem falta, não era nem pro amarelo. Você está expulsando errado. Aí vão falar, não, o VAR não pode ser chamado para dar um amarelo. Gente, mais uma lambança aí no Campeonato Brasileiro para conta dessa arbitragem que não dá para tirar ninguém. Ninguém desse trio. Agora você quer ver o lance ser olhado diferente? Vou dar um exemplo que aconteceu com o próprio Cruzeiro. O Eduardo, ele é expulso no jogo contra o Vitória, em um lance que vem uma disputa pela bola, a bola está ali também em disputa. Tá, o Gustavo Gomes bate na bola e depois, para mim, até discordo do Breno, ele deixa a perna sobrar, né? Ele deixa a perna sobrar. Até ter opinião de um ex-jogador também. Falou, olha... Não, sobrou valor, mas eu acho que ele não tinha tempo de tirar. Eu discordo. Eu discordo de você. Que é muito rápido. Era bem possível tirar, recolher, não tirar a perna, né? Não estamos falando de cortar a perna, mas fazer um movimento diferente, ele deixa a perna de pendurada para cima. Olha o outro lance aí pra você avaliar, Valu. Nesse aí o Klein expulsou. Olha aí, ó. Olha aí, contra o Rincon do Santos. Ó. É Santos e Sport esse jogo. Sport e Santos, na verdade. Olha... Tira a tarde. Aí, e aí eu pergunto para os senhores, qual lance é mais brusco, mais né? agressivo? Não, pode falar agressivo, é uma agressão. Porque a questão que deveria ter sido... Isso é o Rincon dele? Isso. A questão que deveria ter sido expulso o Gustavo Gomes, Elton, é o jogo brusco grave, né? É frontal, Valuzão. Isso. O Klein expulsa nesse lance e não expulsa no lance do Wanderson. Nesse ele pode falar que não tocou na bola. Esse pode ser o argumento dele. Cara, mas de frente é pior. Mas que eu tô falando, ele tem um argumento que eu acho que é errado também. Aí só para contextualizar o lance do Vitória, o Eduardo é expulso porque o jogador fica com uma condição terrível da perna. Se a perna do Wanderson estivesse presa, aí todos iam ver a lesão horrível que ia ser causada provavelmente na tíbia. Eu tenho certeza que antes de ir, o árbitro não iria ao VAR. Ele iria fazer como o árbitro do Vitória fez. Olhou e expulsou. Olhou, quando viu a condição do tornozelo do rapaz, expulsou o Eduardo. Porque, infelizmente, no futebol brasileiro, parece que só funciona assim. As pessoas... mas não pegou tão forte. Não é isso. O jogo brusco, ele não fala de fratura para ter expulsão. E aí a gente está vendo um árbitro dentro do mesmo campeonato adotar critérios completamente distintos. Então, prejudicou pra caramba o Cruzeiro, essa não expulsão do Gustavo Gomes, que poderia ter feito diferente depois da disputa da bola. 20 minutos, HG. A gente nunca sabe, repito, o Palmeiras tem condição. Na verdade, eram 16, mas ficou parado 4. Ou seja, era para ter sido expulso aos 16. Tomada. Então, aí a gente está vendo essa dicotomia que tem dentro de uma mesma arbitragem, dentro de um mesmo campeonato, do mesmo árbitro, critérios completamente distintos. Critérios, essa é a palavra. E só uma coisa, o Valu, a gente chegou a fazer essa questão, uma lista, basicamente. Eu peguei aqui alguns jogos,
fui pedir aqui a inteligência artificial e lembrei. Cuidado, dos jogos. hein? Cuidado. Não vou cometer esse equívoco. Cuidado. Não vou cometer esse equívoco. Eu chequei os jogos. Então, aqui, ó, o Cruzeiro foi prejudicado, para mim, na expulsão do Jonathan Jesus contra o Internacional na segunda rodada. Para mim, ele é prejudicado no clássico com o Paulo César Novelli colocando um escanteio que para mim não existiu. Contra o Mirassol, no lance que o cara dá uma manchete num Cruzeiro e Mirassol, o jogo em Mirassol. E a gente já pode apontar esse jogo contra o Palmeiras e também o jogo contra o Santos no lance do Zé Rafael, que o Cruzeiro faz o gol e tem um gol anulado. Então nós estamos falando de 5 partidas. Foi derrota para o Internacional, empate contra Atlético, Mirassol e Palmeiras e derrota também para o Santos. Nós estamos falando de jogos que o Cruzeiro poderia ter somado. Ao todo, no contexto geral, 15 pontos. Poderia. Ou então, melhorar a pontuação que ele teve nessas partidas. Sinceramente, o Gaciba precisa ir à CBF e, assim, precisa ser diário o negócio, para cobrar com toda a convicção necessária e da forma que ele julgar mais interessante, porque o Cruzeiro precisa cobrar a CBF, para que ele não seja prejudicado. Nós não estamos falando sobre o Cruzeiro ser beneficiado, sobre não ser prejudicado. É o que falta hoje ao Cruzeiro. O Cruzeiro foi muito prejudicado nesse campeonato. O jogo de ontem é só mais um recorte. Eu citei aqui outros 4 jogos. Então o Cruzeiro precisa fazer cobranças semanais, diárias, do jeito que imaginarem que é a melhor forma possível a CBF. Porque o Cruzeiro não pode mais ser prejudicado. Ô Andrezão, prepara para mim o lance do Fabrício Bruno aí. Antes eu dar um recado aqui, eu quero falar de Proterlink. Minha gente, atenção, quando eu